8h10, 8h10 da manhã, de volta com mesa redonda aqui na Rádio Aliança M750. Já estamos aqui no estúdio da Rádio Aliança com o vereador Edilson Massoco para fazer então o contraponto às informações que foram repassadas na última semana durante a coletiva de imprensa na Prefeitura de Concórdia. Lembrando também que esse assunto foi levantado pelo próprio vereador, isso há um mês atrás na Câmara de Vereadores. Vereador, bom dia para você, bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Aliança. É uma informação que a gente colocou no site da Rádio Aliança e já vem trabalhando durante todo o feriadão e está no www.radioalianca.com.br. Nós tivemos aí tempo de sobra o suficiente para todo mundo aí se inteirar desse assunto, pelo menos o ponto de vista e a versão da Prefeitura no site da Rádio Aliança. Até peço aqui um auxílio nos questionamentos do repórter André Krieger, que esteve na coletiva de imprensa, bem como também da jornalista Raina Cordeiro, que está por dentro do assunto, aqui com o vereador Edilson Massoco. Vereador, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia a todos do Mesa Redonda, nossos cumprimentos a todos os seus ouvintes. E sobre as colocações da Prefeitura de Concórdia durante a última coletiva de imprensa? Eu ainda não recebi na Câmara de Vereadores, o parecer conclusivo da Auditoria Geral e muito menos a tomada de contas. Então a minha manifestação ela fica em cima realmente da coletiva do excelentíssimo prefeito municipal de Concórdia, Realmente ele continua ainda com aquele discurso de que foram erros de preenchimentos, erros administrativos. E pelo contrário, a gente entende realmente a situação que está o nosso prefeito municipal de Concórdia. A primeira coletiva que o prefeito concedeu, vocês lembram muito bem, quando nós denunciamos na Câmara de Vereadores, solicitando inclusive então o parecer da auditoria que não havia, e o auditor em 45 dias então auditou 5 anos, mas a entrevista do prefeito municipal foi de que se houvesse erros, seriam meramente erros de cálculos, mas que não agrediam o erário. Nós demos continuidade, então o auditor negociou um prazo com a Câmara de Vereadores, pedindo mais 15 dias, foi dado 45 dias, o auditor auditou então 5 anos em 45 dias, posterior então a solicitação da cópia do parecer da auditoria de 5 anos, e aí o auditor realmente sugeriu ao prefeito municipal, que é um ato grave, a última instância do governo, a tomadas de conta especial, E além de ter apurado na época já R$14 mil. Então na segunda coletiva o prefeito municipal continuou afirmando que os R$14 mil eram apenas R$14 mil em relação a 4 milhões e que os mesmos eram erro de preenchimentos, muito embora naqueles 14 mil já havia devolução de planilhas adulteradas, Posterior à assinatura de agricultores, foi colocado por cima, vezes 2, vezes 3, a quantia de horas. Mas continua afirmando que os erros eram meramente administrativos. Após então a tomada de contas, que essa a gente não recebeu ainda, que eu acredito que devo estar recebendo essa semana, o prefeito anuncia aí mais R$224 mil corrigidos, e continua afirmando que são erros administrativos, erros de preenchimentos, no qual a gente sabe que não são erros administrativos, não são erros de preenchimento. Eu cito aqui um exemplo que a tomada de contas citou já: ausência de planilhas. E aí eu me pergunto, e é bom que a população fique sabendo, quem é que emitiu a nota fiscal com base ao quê? Se a planilha é o que é da fé pública, a planilha é que origina a nota fiscal e posterior pagamento. A tomada de contas já apontou, inclusive porque eu tenho em mão a nota fiscal, realmente com ausência de planilhas, pagou o quê? O que foi feito? Pegou aqui excessiva quilometragem, um caminhão que foi entregar calcário na residência do agricultor, onde dá 25 km, 30 km, consta 280, 250, 200 km. Se a planilha ela consta KM de saída, como posso mostrar aos senhores aqui, e KM de chegada. Não existe erro de preenchimento, o KM ele não modifica conforme o clima, o aclive, a temperatura. O KM é um só, KM de saída e KM de chegada. Então essa alta quilometragem além do necessário, além do que deveria ser, não pode ser considerado um erro de preenchimento. Então, assim, são situações que nós temos a certeza, a clareza que não houve erro de preenchimento. Sim, pode até ter tido em algumas planilhas de erro de preenchimento. Adulteração. Para adulteração não pode ser considerado, excelentíssimo prefeito municipal, como um erro de preenchimento. Foi feito de má fé, posterior à assinatura dos agricultores. Então, são tudo documentos que nós questionamos. Isso é crime, para mim, é estelionato, vai muito além de um erro administrativo. E vou além, São 19 servidores. Será que nenhum dos 19 servidores viu? Vamos tentar colocar aqui erro de preenchimento. Foram 6 milhões, erros administrativos. 6 milhões e 400 é o montante que foi terceirizado. Nesses 5 anos, a arrecadação foi quase de 1 bilhão. Vocês já imaginaram, então, se os erros administrativos podem estar em outros setores dessa forma, o quanto seria agredido o nosso erário?
É uma pergunta que eu coloco no ar aqui para o ouvinte entender. Se em 6 milhões e 400 encontramos 224 mil, mais 14 já ressarcido, que isso é 240, e que eu acredito que a gente vai buscar um valor superior a esse ainda, com base nos nossos fiscais que nós temos, você imagina então, com base, claro, a coletiva do prefeito municipal, você imagina então em 1 bilhão quanto poderia ser o erro administrativo. Mas eu reafirmo, né, com base em planilhas, notas fiscais que nós possuímos em mãos, eu não entendo isso como um erro administrativo, falha de preenchimento, pode até ter erros de cálculos, uma planilha e outras, mas a grande maioria foram realmente pagamentos indevidos, de certa forma forçados. Em relação aos valores que foram apresentados, algo de R$230 mil pelo menos aí que foi colocado aí na última coletiva de imprensa, o senhor tem números diferentes em relação a isso? É difícil nós falar de valores, nós falamos de planilhas, né? Com documentos e tal, até porque temos o Ministério Público também envolvido no caso e certamente, como eu disse assim, o nosso trabalho é fiscalizar, não compete nós julgar. Julgar já é mais com o judiciário, né? Então eu espero na frente e vamos analisar o que o Ministério Público vai determinar também em questão de valores. O senhor comentou que essas planilhas o senhor acompanhou praticamente, olhou todas e verificou praticamente todas as planilhas, vereador? Um detalhe importante é poder esclarecer, né, a nossa população de Concórdia. O prefeito em determinado momento cita que foi muito trabalho, foi 6 mil planilhas. Veja, o prefeito com o auditor e com toda a equipe teve esse trabalho. Imagine esse vereador, depois de 133 pedidos de informações, como bem disse um vereador da ala governista, o Massoco fez um pente fino na questão de horas máquinas. Nós fizemos 133 pedidos de informações e posso afirmar à população, trabalhamos mais de 2 anos incansável, quase toda a noite, e verificamos planilha por planilha, porém sozinho, com o apoio da minha esposa, posso falar assim, muitas vezes servindo um cafezinho até 3, 4 da manhã para poder conferir essas planilhas. Realmente, no momento que eu fiz a denúncia, eu já tinha todos os documentos, tinha todas as planilhas, já sabia realmente, como eu conheço bem o interior do município de Concórdia, aonde estavam os problemas, como estavam os problemas, já fiz a denúncia calçada e de pé no chão. E esses documentos que tu analisou, Massoco, desde quando, de que data, né? Os mais antigos? Na verdade, a documentação que eu analisei foi de 2012 à frente, né? Quando o auditor, então, que muito embora ele não entenda assim, mas eu entendo que houve uma omissão muito grande por parte dele, até então ele auditar essas contas, até a Câmara realmente solicitar a cópia, né? O prefeito então e o auditor preferiu auditar de 2010 até 2015, mas o meu trabalho se deu de 2012 até 2015. Posterior, então, eu tive acesso também à documentação de 2010 e 2011. Havia problemas também nessa documentação? 2010? Com certeza. 2011? Tanto 2010 como 2011, 2012, e os problemas foram se aumentando, né? Os problemas foram se aumentando. Um detalhe importante também que eu gostaria de dizer aqui, estou convicto, né? Eu estou convicto que mesmo o prefeito, ele diga que são erros administrativos, que ele não tinha conhecimento dessa documentação. Prova disso que a primeira coletiva, quando ele deu, ele disse que seriam erros meramente administrativos, né? E agora o prefeito também disse na coletiva que mudaram os critérios, que estão tirando foto, estão levando mais a sério, mas precisou 16 anos para fazer isso, precisou realmente um vereador trabalhar forte, e claro, é nosso dever, a nossa obrigação estar fazendo isso, mas realmente as coisas estavam de uma forma que precisava ser melhorada, e eu acredito que além da recuperação desses recursos, o detalhe mais importante é que foi estancada a hemorragia. E isso é importante você dizer, até porque, não porque nós estamos fiscalizando, mas pela mudança da forma que está sendo conduzida agora essa documentação, isso é muito importante e vai vindo em conta aquilo que nós buscamos, que é realmente proteger o erário. Agora, se são problemas que foram constatados pelo senhor desde 2010, me diga uma coisa, a cada ano essas planilhas têm que passar por uma auditoria interna da prefeitura? Ou estou enganado, de repente, para serem homologados ou passados para uma instância, para uma aprovação do Tribunal de Contas, como é que é esse procedimento aí? O auditor pode fazer, sim, auditoria por amostragem. Mas veja sim, o que me chama a atenção, porque muitas vezes não, o auditor fica auditando incorretamente convênios de 3, 4, 5 mil reais com clube de mães, associação de idosos, esporte, enfim, entidade de qualquer associação, faz servidor devolver R$5 de uma diária que não fecha, e aí realmente vem o meu entendimento.
6.400.000. Nenhum real foi auditado, seja 2010, 2011. Relativo a essas planilhas. As horas máximas. Exatamente. Todos os valores. Nenhum centavo, nenhum real foi auditado. Isso é importante, fique claro. Para mim, na minha forma de avaliar e ver, ele foi o grande responsável de ter colocado o prefeito numa situação difícil nesse momento. Porque vejam, senhores, o seguinte: o contrato de licitação, ele é bem claro, deva-se ter fiscal. É o fiscal que devia acompanhar essas máquinas, fiscalizar. Uma máquina faz 56 horas num dia. Isso é humanamente impossível. Quilometragem extremamente excessiva. Então, se tivesse um fiscal de contrato, ele tinha facilitado também a vida dos secretários. E o auditor podia ter pego, não fazer a prestação de contas no primeiro ano, ele já tinha encontrado lá que faltava o fiscal de contrato. Então, o fiscal de contrato, de certa forma, ele não teve nesses contratos. É uma atribuição do prefeito? É, mas o prefeito não tem essa incumbência, tem que ir lá fazer tudo, cada macaco no seu galho. Assessoria jurídica, tinha que ter acompanhado, solicitado o fiscal de contrato. Então, para mim, o auditor foi o grande responsável, porque ele, além de auditar, ele tem o papel de orientar as mudanças e de melhorar para que não aconteça. E também, claro, que eu fico triste, de certa forma, como essas contas foram enviadas ao Tribunal de Contas, sem a menos ter sido auditadas nenhuma dessas planilhas. Pois bem, conforme foi colocado antes aqui, até peço auxílio aqui para a Rihanna, para o André, a partir de agora passa a ser feita uma análise pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores e pelo Ministério Público. No que concerne a Câmara de Vereadores, como é que vai ser o procedimento a partir de agora? Alguma informação nesse sentido aí, vereador? Então, a Câmara de Vereadores é um órgão auxiliar, um órgão fiscalizador. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar à Câmara de Vereadores. Então, eu vou analisar muito bem essa documentação que vai vir à Câmara de Vereadores. Não se descarta aí a possibilidade de estar fazendo uma CI, se entender que... A CI seria o quê, para a compreensão do ouvinte? Uma comissão de investigação da Câmara de Vereadores. Ótimo. Se entender que a comissão foi omissa, eu não estou dizendo aqui que a comissão foi omissa, muito pelo contrário, eu já quero parabenizar diante do público a comissão por ter tido a coragem já de lançar esses valores. Mas se eu entender que a comissão foi omissa e que não lançou adulterações, que esse é uma das situações que eu entendo mais grave dentro dessas planilhas. Porque a adulteração, os agricultores foram enganados, a população foi enganada, uma planilha foi triplicada as horas máquinas posterior à assinatura dos agricultores. Então eu cito essa como exemplo, mas eu vou analisar toda essa documentação, entendendo que foi omissão da tomada de contas, a Câmara pode sim fazer uma CI, que é uma comissão de investigação, chamar todas as empresas, chamar os agricultores, chamar a população, realmente esclarecer melhor. Se nós entendermos que o trabalho da comissão foi satisfatório, nós vamos lá por encerrado o trabalho e vamos deixar o Ministério Público fazer a parte dele, porque como eu disse anteriormente, não cabe à Câmara de Vereadores, esse vereador julgar, cabe a nós fiscalizar, assim nós fizemos, sempre bem documentado. Isso compete agora ao Ministério Público. E lógico, depois o Tribunal de Contas que vai apurar realmente se são erros administrativos, se vão acatar, porque dentro desse processo todo é dado o direito do contraditório. Isso é lei, assegura a todos o direito do contraditório de cada secretário, de cada empresa dessas envolvidas, de cada servidor realmente se defender. Cada um, é lógico, que vai procurar se defender sempre tendo uma alegação. Eu, como digo assim, bem grosseiramente, você fugindo do flagrante, ter cometido um crime, você vai alegar sempre legítima defesa. E é o que vai acontecer agora nas defesas de cada um, até porque se assumiriam diretamente que teria feito e que foi crime má-fé, talvez eles poderiam até para prisão. Então é natural nesse momento cada um buscar uma justificativa e será dado o direito, como o Tribunal de Contas vai dar o direito ao contraditório. Você, Massoco, acredita mesmo que houve desvio nessa questão, que houve desvio de dinheiro público? Eu sempre disse na Câmara de Vereadores e volto a reafirmar aqui, nós nunca denunciamos e acusamos ninguém. Nós sempre falamos com documentos, com as planilhas que deram fé pública, com as notas fiscais. E vou deixar agora o ouvinte fazer essa análise da sua pergunta. Um caminhão tem lá a planilha KM de saída e KM de chegada. Falo agora do calcário. Rodou 30 quilômetros. O motorista anotou 200 e poucos quilômetros. Aí fica pro munícipe, fazer essa análise se houve desvio ou não. Uma hora... Nossa, hoje tem 24 horas, eu tenho inúmeras planilhas, mas muitas planilhas constando 56 horas no dia, 50 horas no dia, planilhas com adulteração depois da assinatura do agricultor, alterando e sempre acima. Então, assim, notas fiscais que foram pagas sem planilha sequer, sem origem de serviço.
Essa é a origem, desculpa, do serviço. Então, eu acho que, não sei se você me entendeu, mas a minha resposta vai ser nesse sentido. Permita-me uma planilha aqui, vereador, para que a gente possa, de repente, aí, exemplificar, sem citar nomes, na verdade, dos agricultores, até por uma questão de preservação também, para explicar na prática, né, o que aconteceu. O X da questão também, nós temos aqui a quilometragem, né? Essa é uma planilha de um caminhão que entrega calcário, né? Exatamente. Quilômetro de saída do terminal, 73 mil ou 730 mil e 49 quilômetros. Isso. E o quilômetro de chegada, caso agricultor, 730.101 quilômetros. Então, aí dá nesse caso, então, há uma tonelada, né? Que é uma viagem de 104 quilômetros. 104 quilômetros. E a distância do terminal até a casa, nesse caso, em específico? Então, a cada agricultor tem uma distância, né? Eu tive esse trabalho de trabalhar 90 dias. Fui medir, inclusive, bastante desses agricultores, fazer a conferência de medições. Tem medições de que dá vezes 5, vezes 6 a quilometragem que deveria ser a correta. E aí vocês imaginam, você está aqui o KM, como citei anteriormente. O KM de um caminhão ele não modifica conforme o aclive, o clima, se estava chovendo, se tinha pó no dia ou não. Ele é o KM é um só. Então aqui foi má fé, sim, no preenchimento. Não, só para pegar aqui, por exemplo, aqui no total de viagem, tem duas aqui, 52 quilômetros e 104 quilômetros. Qual que é a diferença da... E que eles cobram ida e volta. Exato. 52 para a ida e 52 para a volta. Essa é uma planilha, então, que a prefeitura ela subsidia o transporte do calcário, né? Que o agricultor recebeu, ele assinou. E aqui é importante deixar bem claro, assim, ó, o agricultor assinou a planilha de boa fé. Ele sequer sabia que estava vindo lá um caminhão entregar calcário terceirizado. Geralmente o preenchimento da planilha se fazia depois da assinatura dos agricultores, porque é mais uma falha grave, que não se deixava nada para o agricultor, uma segunda via para que ele pudesse fazer a conferência. Ele tirava tudo e levava de volta. O agricultor nunca ficou com documento nenhum. E aqui eu gostaria de ocupar esse espaço, não me aproveitando dele, mas é muito importante porque o ano passado, além de ter feito esse trabalho, eu tenho sofrido muito, inclusive com a cobrança de alguns agricultores, servidores ligados à administração, em específico aqui a Secretaria da Agricultura, faltou horas. O que acontece? A prefeitura contratou um X de hora. Chegou em outubro, terminou o contrato com a quantia de horas. Então muitos serviços, principalmente do OP, não foram realizados pelo término do contrato. E aí a justificativa que você dava aos agricultores que não estava sendo feito o serviço porque o Maçoco estava fiscalizando e estava impedindo a realização de serviço. Nós fiscalizamos serviços realizados, não serviço a realizar. Então é importante clarear isso ao agricultor. Tanto é que o ano passado foi licitado 1.400.000 em terceirização. Esse ano foi listado 2.400.000 em terceirizações. Em muitas dessas comunidades que eu estou falando aqui, sabe o que eu estou falando agora, serviços que não foram feitos ano passado serão feitos esse ano. Mas o serviço que não se deu ano passado não é a nossa fiscalização. Se deu pelo término da quantia de horas contratado pela Prefeitura Municipal de Concórdia. O nosso trabalho sempre foi proteger o nosso agricultor, que foi o primeiro a ser lesado, proteger o erário e proteger a população. 8 horas e 28 minutos, mais alguma colocação aqui para o vereador Edilson Maçoco? Fique à vontade. Bom. O senhor agora, após esse recebimento, o senhor vai analisar e vai chamar as pessoas, então, com explicações na Câmara de Vereadores também. Vamos receber essa documentação, nós vamos sentar com os demais vereadores, porque a Câmara, muito embora esse é um trabalho que eu tenho abraçado ele, né, e trabalhado fortemente, mas tenho trabalhado sempre de forma coletiva. Nós vamos ouvir todos os vereadores, seja da ala governista, seja os vereadores da oposição. Vamos analisar toda essa documentação que vai ser enviada, como eu disse, né? Se nós entendermos que a comissão não foi omissa e que é satisfatório o trabalho da comissão, nós vamos dar por encerrado o trabalho na Câmara de Vereadores. Vereador Edilson Maçoco, muito obrigado pela tua participação ao vivo aqui no Mesa Redonda da Rádio Aliança e certamente voltaremos a conversar sobre esse assunto aí nas próximas semanas, tá bom? Nós que agradecemos o espaço, o convite, a oportunidade de estar sempre levando a informação mais correta possível para o ouvinte, né? Deixar aqui um abraço a vocês, um abraço a todos os ouvintes e uma ótima semana.